Evangelho, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos com o Evangelho de Mateus, iniciando agora o 10º capítulo. O 9º capítulo do Evangelho de Mateus terminou com o Senhor entregando-nos uma das intenções do seu coração, a intenção do rogate, suplicando que todos os seus discípulos peçam ao Senhor operar os paramécia. A forma como Mateus compõe a sequência do Evangelho nos apresenta já uma bela resposta a essa súplica. O chamado dos 12. Mas em que sentido, Padre Fábio? No sentido que Mateus mostra para a gente que o Senhor escuta essa súplica e deseja responder e corresponder a ela. Os 12 foram chamados pelo Senhor. Os 12 receberam o mandato de rogar. O que significa dizer que o Senhor, pela vocação, os chama a esse compromisso. Assim também cada um de nós, que estamos unidos a Cristo pelo nosso batismo, somos chamados a esse mesmo compromisso de amor. Todo aquele que me ama e guarda a minha palavra, escuta os meus mandamentos, é meu discípulo. Assim diz o Senhor. Todo aquele que o ama, guarda no coração as suas palavras e leva consigo suas intenções. Aqueles que o Senhor chamou para si, foi a eles que ele entregou a súplica de sua intenção. Pedi, pois, operários para a minha messe. Ao mesmo tempo que os 12 são uma resposta, enquanto chamados pelo Senhor para cumprir o anúncio do Evangelho, realizando as obras do próprio Senhor, eles foram enviados por Jesus às cidades de Jerusalém, primeiro a casa de Israel, e anunciaram o reino dos céus, ou seja, cumprindo a missão que de Cristo receberam, foram chamar homens e mulheres para abraçarem a boa nova do Evangelho. Em outras palavras, para se unirem a Cristo e, unindo-se a Ele, tornarem-se assim amigos do Senhor e, por consequência, receberem também o rogate. Olha a beleza e o zelo pelas vocações que acontece quando nós cumprimos essa intenção do coração de Jesus. Falamos em muitos momentos sobre pastoral vocacional e pensamos em diversas iniciativas para efetuar um anúncio vocacional, quando na verdade o Evangelho está testemunhando para nós que a ação mais eficaz e efetiva para a promoção das vocações
é, como Santa Aníbal Maria de França compreendeu muito bem, é rogar pelas vocações. Às vezes pode ser que ouçamos por aí que a oração seria um modo muito paralisado de realizar a obra pelas vocações sacerdotais, porque afinal nós não chegamos até o anúncio direto àqueles que foram chamados por Deus para que possam despertar ou para que se complete esse tempo do conhecimento do coração deles a respeito da vocação que o Senhor está cuidando desde o dia do nascimento deles. Essa é uma outra parte da história, elas não são excludentes. Elas são complementares com um senso de prioridade muito claro. E o senso de prioridade é sobre a súplica, é sobre o rogate. Mas em que sentido, Padre? Reparem bem, na sequência de Mateus, antes de serem enviados para anunciar o reino de Deus está próximo, o que significa dizer, ir ao encontro para trazer para Cristo discípulos, eles receberam a súplica. Eles receberam o rogate. Eles receberam do coração de Jesus o compromisso e a intenção íntima desse coração de que se rezasse pelas vocações. Em outras palavras, antes de partirem em missão para anunciar o reino dos céus e fazer discípulos de Cristo, os apóstolos já estavam rezando pelas vocações. Entenderam? Então, a oração pelas vocações precede a ação. E às vezes a gente trata o conceito da prática pastoral não só ao contrário, mas às vezes desqualificando a oração. Em que sentido? A gente, além de botar na frente a ação e só depois que a gente reza, muitas vezes a gente dá uma ênfase tão grande à ação que a oração praticamente passa a ser uma realidade de segunda categoria, cuja ausência ou o fazer mais tarde, fazer de modo breve, é até um bem porque sobra mais tempo para a gente agir. Então, esse tipo de mentalidade é deformante quando a gente confronta com o ensinamento evangélico, porque ela distorce em absoluto o ensinamento evangélico. O Senhor primeiro entrega o rogate, Ele primeiro entrega as intenções do seu coração antes de enviá-los em missão para fazer discípulos. Jesus, cuidando do povo que lhe foi entregue pelo Pai, vive os 3 momentos que ontem vimos juntos, a dor por ver a escravidão do povo sob as garras do inimigo infernal e vai ao encontro para libertá-los, a dor de ver o povo ser empurrado na direção da mentira para longe da verdade e ele vai anunciar-lhes a verdade, e o povo que está desistindo de seguir a Deus porque se encontra cansado como ovelha sem pastor, pronto a entregar os pontos, e ele então se comove, tem compaixão e apresenta a súplica do seu coração a seus discípulos. Ele que já está agindo em favor desse povo, entrega agora, fala daquilo que está no íntimo do seu coração, do que lhe traz num bom sentido, né? Ansiedade, ou seja, que o preocupa. Ele divide uma dor com seus discípulos, entrega-lhes uma intenção. E essa intenção, falávamos ontem, ela tem um caráter universal. Na sequência do Evangelho é que os discípulos vão ser enviados. Eles foram enviados para dar continuidade à missão do Senhor, no anúncio da Boa Nova, no fazer discípulos seus, no arrancar os homens das mãos do demônio, das garras do demônio, destruí-los no caminho da verdade e trazê-los até Cristo, que consola, conforta e acalma, que é manso e humilde de coração, que nos dá repouso, que nos coloca de pé, que nos salva pelo seu sangue redentor, a fim de que possamos caminhar rumo a Jerusalém Celeste. Eles foram cumprir tudo isso. Eles foram fazer discípulos seus, eles foram realizar obras pelas vocações, fazendo discípulos do Senhor, mas antes receberam o mandato de rezar por eles.
Que essa compreensão nos leve a ter um coração vocacional, um coração que se empenha dia e noite a rezar de maneira incessante pelas vocações. Um coração que se empenha dia e noite, com outras palavras, eu digo agora, a zelar por essa intenção do coração de Jesus. A gente, muitas vezes, dia e noite, apresenta a nossa intenção a Jesus como a viúva, diante do administrador iníquo. Faz justiça contra o meu inimigo. Ou seja, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E a gente está ali apresentando nossas intenções, mobiliza tantas pessoas para também apresentar a nossa intenção, ou seja, vamos recolher almas em ato de compaixão e misericórdia por aquela intenção, e o Senhor nos entrega a sua intenção, é preciso que nós rezemos. Mas, Padre, eu na minha limitação não penso, a oração inclusive me motiva a querer fazer alguma coisa a mais pelas vocações. Muito bem, ótimo, isso é uma coisa muito boa. A gente pode ver algumas iniciativas pastorais, como a obra pelas vocações sacerdotais, a gente pode ver alguma congregação ou comunidade religiosa na qual você possa se tornar um colaborador leigo e se aproximar de maneira mais intensa e, acompanhando a vida espiritual dessa congregação, participar também na promoção das vocações. Porém, não se esqueça, a nossa oração como igreja, ela ecoa sobre a inteira igreja. No mundo, o Senhor já chamou e está chamando homens e mulheres de toda parte para cumprirem essa parte da missão que os apóstolos estão cumprindo, de caminharem pelo mundo para chamar os homens à comunhão com Deus e para que eles finalmente vivam o momento do encontro que irá despertá-los para o seguimento de Jesus, como foi o encontro do Senhor com Mateus e como provavelmente foi aquele encontro que Mateus promoveu na sua casa, na vida de tantos outros que ali estiveram com Jesus. Porém, a todos nós é dado o privilégio e a graça de poder rezarmos pelas vocações. Você, com a sua oração incessante cotidiana, é fortaleza e amparo para todos os nossos irmãos e irmãs que estão em missão, nesse anúncio vocacional, nessas obras vocacionais. Não se esqueça disso, a igreja é um corpo. Não somos chamados a fazer tudo, somos chamados a estarmos juntos. Por isso as suas preces, o seu coração, a sua entrega pessoal, o seu zelo de amor, ele não acontece sem estar unido a cada um dos nossos irmãos e irmãs que no mundo estão realizando essa ação de obra vocacional, do anúncio, do chamado, da evangelização, que por fim tem por objetivo gerar discípulos de Cristo, não só as pastorais vocacionais especificamente falando. Então vejam, meus irmãos, que o Evangelho de hoje nos inspire com entusiasmo a rezarmos dia e noite pelas vocações, a zelarmos por essa intenção do coração de Jesus, para que o Senhor continue chamando homens e mulheres para a messe do Senhor, homens e mulheres para se tornarem discípulos com um coração de intimidade disponível ao Senhor para, em seu nome e por seu amor, realizar maravilhas em favor da salvação das almas. O Senhor conta com as nossas preces, a igreja conta com as nossas preces. Nós somos um só corpo e em Cristo vamos oferecer com Ele e por Ele a nossa vida em favor de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão de Santa Aníbal Maria de França e de todos os santos, animadores da pastoral vocacional como São Luís Gonzaga e São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.